Olá, nesse vídeo eu quero te mostrar casos reais de agentes de IA roubando a posição de alguns humanos dentro de algumas empresas, mas trazendo muita lucratividade. E eu vou te mostrar como é que esses agentes são construídos, mas não tecnicamente, programação, nada disso, mas os pilares que envolvem a criação desses agentes. Para você que é dono de empresa e deseja ter um agente desse para aumentar seu faturamento, saber exatamente o que um agente desse precisa ter para realmente conseguir fazer um trabalho de um humano. Muitas pessoas podem achar isso um absurdo, né? Uma IA substituindo o humano. Outros, então, nem acreditam que isso é possível. Deixa eu te mostrar o primeiro caso. Nessa matéria da Forbes, uma empresa substituiu 700 pessoas por um agente IA. Só essa mudança vai aumentar o lucro da empresa em 40 milhões de dólares nesse ano. 197 milhões de reais de aumento de lucro, não é faturamento. Essa matéria tem aí na internet, depois você dá uma olhada. Nessa outra matéria da Isto é apresentado um estudo da IBM que mostra que a inteligência artificial está dando cada vez mais lucro e que cerca de 41% das companhias brasileiras já estão implementando ativamente a IA no processo deles. MRV, Bradesco, Uber, Volvo, Hering e Itaú. E nessa outra pesquisa realizada com 2.360 executivos do mundo inteiro, 63% deles já relataram que a inteligência artificial aumentou a receita das empresas, principalmente em marketing e vendas. Agora vamos lá. Quais são as empresas que podem ter um agente de IA? Empresas que têm um setor comercial com processos minimamente definidos e pelo menos 2 pessoas trabalhando. Empresas que têm volume de leads chegando para o agente IA atender e vender. Para quem tem problemas na equipe comercial, com troca constante de pessoas, equipe que não bate a meta, não segue o processo, não consegue fazer um bom trabalho e precisa sempre de treinamento e motivação. Ou empresas que querem escalar as vendas, mas não querem ter que aumentar os custos escalando o setor comercial, ou que sentem dificuldade de encontrar bons profissionais. Quais são os tipos de empresa que se beneficiam disso? Principalmente imobiliários que querem agendar mais visitas, clínicas médicas e estéticas que precisam vender mais tratamentos e procedimentos, hotéis, resorts e spas que precisam sempre estar lotado com os quartos, concessionárias e montadoras que precisam aumentar o faturamento e reduzir o custo, infoprodutores que querem aumentar a conversão de leads e de vendas, e-commerce e empresas de produtos físicos que querem aumentar a lucratividade, escolas, faculdades, instituições de ensino que precisam ter mais alunos, consultores e mentores que desejam ter mais clientes com uma equipe mais enxuta, e empresas de consultoria e serviço que precisam de mais leads qualificados. Por um outro lado, os agentes IAs não vão servir para empresas que, por exemplo, têm pouco caixa para contratar um funcionário novo, no caso o agente IA, ou para empresas que não têm setor comercial com pelo menos 2 pessoas porque não tem caixa para contratar mais ninguém, ou empresas que não têm volume de leads novos chegando todos os dias para serem trabalhados pelo agente de IA, e também não vai servir para empresário que está procurando soluções mais baratas, como aqueles chatbots com mensagens automatizadas, e acham que aquilo ali já é o suficiente. E eles mal sabem que um agente de IA poderia trazer muito mais resultado. Eu conversei com muitas empresas nesses últimos meses, empresas de pequeno porte e microempresas, e algumas delas já contrataram meus agentes de IA para trabalhar no setor comercial deles. Por exemplo, o Dage Resort. Eles tinham muito problema com atendimento de baixa qualidade. A equipe não conseguia dar conta de atender toda a demanda que eles tinham, porque era muita gente. Havia um desperdício enorme de oportunidades. As perguntas são muito repetitivas, tomava muito tempo da equipe. Eles tentaram até implementar um chatbot, mas só piorou a situação. O agente de IA foi contratado para atender todo mundo em tempo real, aumentar a conversão dos leads em vendas, melhorar a experiência do cliente com atendimento de excelência e reduzir os custos de mão de obra para atender, vender e agendar as reservas. A dica imobiliária é que tem um grande problema com os corretores porque eles pagam altas taxas para os corretores que não fazem um atendimento de excelência. Dificilmente eles conseguem acompanhar os clientes até o dia de o cliente comprar, porque tem clientes que demoram um pouco mais para comprar um imóvel. Os corretores entopem os leads com um monte de material de imóveis diferentes e acabam causando mais dúvida e confusão na cabeça das pessoas. E no final, elas não agendam as visitas ou param de responder. O agente de IA tem uma missão de fazer um pré-atendimento ultra personalizado. Ele vai aumentar as taxas de visita aos imóveis e vai diminuir o preconceito que as pessoas têm com os corretores. Ela vai reduzir o trabalho dos corretores fazendo um agendamento ela mesma. Tem a Clínica Sanches, que é uma clínica de nutrição comandada pela apresentadora Vivi Sanches. Uma clínica que já atendeu muitos famosos como Thiago Nigro, Sabrina Sato, Rodrigo Faro, Joelma, Ronald, Milene Domingues, Mionzinho. É uma clínica que precisa de um atendimento de excelência, mas ela estava tendo problema sério por não conseguir encontrar uma pessoa competente que conseguisse fazer um atendimento dentro do padrão de qualidade que essa clínica precisava. O agente de IA vai resolver esse problema fazendo atendimento exatamente como a Vivi precisa.
imediato e personalizado para cada pessoa, analisando e direcionando de acordo com o contexto de cada uma delas, passando as informações dos serviços com muita precisão e agendando as consultas de forma autônoma, economizando muito tempo, aumentando a taxa de satisfação dos clientes e aumentando o número de atendimentos e transmitindo uma imagem de modernidade para os clientes. E a clínica Vivax, do Dr. Luiz Antônio Rocha, que é especializado em cirurgias faciais. Ele estava tendo uma grande dificuldade de encontrar pessoas qualificadas para o atendimento. Ele tinha uma conversão muito baixa e acabava perdendo leads para os concorrentes por falta de efetividade no primeiro contato com as pessoas. Ele tinha uma alta rotatividade de funcionários e acabava perdendo muito tempo treinando as pessoas e logo depois elas acabavam saindo. Elas não seguiam o script de atendimento e não faziam follow-up com as pessoas, acabavam desperdiçando muitas oportunidades de venda. E elas não davam conta de atender todos os leads que chegavam e acabavam desperdiçando o investimento que era feito em marketing. O agente de IA vai acabar com quase todos esses problemas. Por quê? Porque ele executa o processo de atendimento e qualificação seguindo exatamente o script. Ele vai conseguir atender imediatamente todas as pessoas que chegarem e vai fazer os follow-ups para tentar recuperar os leads e gerar mais oportunidades de venda. E vai acabar com essa rotatividade de funcionários e o desperdício de tempo com treinamento. E tem o grupo Six, que é um caso muito interessante. Eles duvidavam que o agente IA ia conseguir fazer a empresa deles vender mais, porque eles já tinham testado aquele chatbot automatizado e eles não tiveram resultado. Só que no primeiro mês que o nosso agente de IA de vendas começou a trabalhar, ele vendeu o dobro que a equipe de funcionários dele estava vendendo. Tanto que ele já desligou uma pessoa e vai desligar outras. Sim, o agente de IA começou a substituir a equipe dele. Algumas pessoas podem ficar até chateadas com tudo isso, mas essa é a nova realidade. Ou as pessoas se atualizam ou elas vão ser substituídas pela inteligência artificial. Esses agentes de IA, como você viu lá no início, já estão substituindo os humanos em algumas posições, porque elas trabalham com muito mais escala, mais rapidez, mais eficiência, mais lucratividade com menos custo. Dá uma olhada no que essas pessoas falaram depois que elas conversaram com os agentes de IA. Mas que eu não tive essa demonstração tão boa quanto eu tive de vocês. Vou ser bem honesto aqui. Foi bem legal lá, a Laura que me atendeu. E a conversa é completamente diferente de um chatbot mesmo, né? Não tem nada a ver com chatbot. E, inclusive, ela fala comigo sobre o mercado que eu estou entrando. Ela me deu dados do mercado, achei legal. Um atendimento personalizado mesmo. E, por exemplo, hoje no nosso WhatsApp eu não tenho um chatbot, porque eu acho muito robotizado, sabe? Como eu tô falando que é uma proposta personalizada, a pessoa eu não quero, tipo assim, responder sim ou não e tá conversando com um chatbot, porque eu sinto que as pessoas já estão tendo esse sentimento. Às vezes, quando elas percebem que é um chatbot, às vezes elas já até desistem de continuar a conversa no WhatsApp de vocês. E eu achei muito interessante. Eu conversei, né, com a Laura, né? Eu falei assim, e eu expliquei a minha situação pra ela e ela falou assim: cara, que uau, você, tipo assim, entrega uma solução para uma demanda muito latente. Eu falei assim, cara, é isso, sabe? Porque você não tem a impressão que você está conversando com um chatbot. Eu trabalho há 7 anos com venda. Eu já fiz mais de 50 mil vendas. Depois eu parei de contar. Mas eu já vendi os mais diversos tipos de produtos. Produtos físicos, consultoria, cursos. Eu sou apaixonado por vendas. Depois que eu me mudei para a Itália, eu encarei um novo desafio. Eu contratei uma agência de marketing italiana para me ajudar num projeto e a estratégia deles era trazer leads e eu tinha que me virar para contratar vendedores italianos, treinar elas para elas poderem atender esses leads, recepcionar, ligar e agendar calls. E eu que tinha que ficar acompanhando elas, treinando, avaliando, motivando, cobrando. E eu estava aprendendo italiano na época, então não era tão fácil fazer isso. Eu sempre vendi meus produtos usando muita estratégia de marketing digital e não precisava de equipe comercial. Eu usava muita automação, chatbot, live, vídeo. E mesmo tendo muita experiência com venda, não é tão simples você fazer outras pessoas venderem. Você que provavelmente tem equipe comercial, sabe como é lidar com isso dia a dia. As pessoas têm vergonha de ligar para outras pessoas, elas não atendem os leads na hora, elas não estudam as técnicas de venda, elas não analisavam o próprio trabalho para ver onde elas podiam melhorar. Eu me colocava à disposição para ajudar, elas marcavam um call comigo, esqueciam e faltava. Elas não preenchiam o sistema e as planilhas que tinham que preencher, não seguia a técnica de vendas da empresa. Era um desgaste muito grande para mim, ainda mais que eu não falava italiano fluente. Mas afinal são seres humanos, é normal, não tem o que fazer. Só que chegou uma hora que eu falei, cara, eu não aguento mais. Naquela hora estava começando uma onda de inteligência artificial. Eu comecei a ver um monte de empresa usando inteligência artificial e tendo muita lucratividade. Pensar na ideia de juntar inteligência artificial com vendas me deixou fascinado. Então eu mergulhei de cabeça nisso com um único objetivo: criar agente de IA capaz de trabalhar no setor comercial das empresas e acabar com todos os problemas que eu tive e que eu sei que todos os empresários que têm equipe comercial também têm. O primeiro agente de IA que eu criei foi um SDR que qualificou mais de 1.500 empresários para minha empresa e me fez fechar alguns excelentes contratos.
Esse SDR virou uma referência dentro da maior comunidade de inteligência artificial do Brasil e resultou em muitos pedidos de parcerias, alguns que vão gerar contratos muito grandes. E sabe o que é mais curioso? Para vender, qualificar leads, fazer um atendimento de excelência, não precisa fazer nada de extraordinário, só precisa fazer o que tem que ser feito, só que as pessoas não fazem. E um agente de IA vai fazer exatamente o que você programar para ele fazer, só que muito melhor do que o que o humano faria. E vai fazer em escala. Ele pode falar com 100 pessoas ao mesmo tempo, um ser humano não consegue fazer isso. Eu conversei recentemente com um dono de 5 concessionárias. Eles têm 10 pessoas atendendo os leads e tentando marcar serviços de revisão de carros novos. Ele falou que tem tanto lead que ele não consegue, mesmo com 10 pessoas, atender todo mundo, porque uma pessoa não consegue falar com 2, 3 pessoas ao mesmo tempo. E com as poucas pessoas que a equipe dele consegue falar, ele não consegue bater a meta de vendas. E por quê? Porque as pessoas não fazem o que tem que fazer. Ou por não saberem, ou por não ter capacidade técnica, ou por ter vergonha de fazer, ou por simplesmente não querer fazer. Por que um agente de IA consegue substituir uma equipe de humanos com uma performance muito melhor? Não é difícil de entender. Um agente de IA responde às pessoas quase que imediatamente. Um agente de IA trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um agente de IA pode falar com 500 pessoas ao mesmo tempo. Um agente de IA não precisa ser motivado para trabalhar melhor. Um agente de IA é capaz de seguir o processo de forma consistente. Um agente de IA pode ficar melhor a cada ciclo de otimização. Ele não regride. Um agente de IA não precisa de meses para aprender a vender. Um agente de IA não vai te processar, reclamar, pedir aumento, sair da empresa e ainda tem a capacidade de fazer o trabalho de uma equipe inteira recebendo somente por uma pessoa. Um agente de IA sempre vai fazer o que precisa ser feito, por isso que ele consegue gerar resultados muito melhores. E eu não estou nem falando das coisas complexas que ele é capaz de fazer. Ele pode ler e entender imagens, pode criar imagens, pode escutar e mandar áudios, pode preencher CRMs, podem processar pagamentos, recuperar a venda, enviar e-mail, resumir uma conversa. Tá dando para perceber por que um agente de IA consegue substituir um humano? Deixa eu te mostrar uma coisa bem interessante. Segundo essa pesquisa de uma instituição de Harvard, para você ter a melhor taxa de aproveitamento dos leads, você precisa responder eles em no máximo 5 minutos. Depois de 5 minutos, você perde em 10 vezes a possibilidade de contato com aquele lead. Comparando o tempo de 5 minutos com 10 minutos de demora para atender os leads, você perde 400% de conversão. Agora me diz, quantas empresas têm equipe comercial que conseguem estar em contato com 100% dos leads em 5 minutos? Complicado, né? Vamos dar uma olhada nesse outro slide. O ideal é a equipe comercial fazer 6 tentativas de contato com cada lead. Com 2 tentativas, a equipe comercial tem só 35% de chance de conseguir fazer contato. Com 4 tentativas, dá para chegar a quase 80%. Com 6 tentativas, você tem 90% de chances de contato. Mas olha esse outro gráfico. A maioria das equipes comerciais desistem cedo demais. 35% das empresas fazem 2 tentativas no máximo. 10% faz 3 tentativas. E nem 5% das empresas fazem 6 tentativas. 30% dos leads nem são contactados. Sabe o que tudo isso significa? Que as equipes comerciais estão praticamente rasgando o dinheiro da empresa. Isso porque eu estou considerando só os 30% das pessoas que não são contactadas. Mas e a demora para atender? Quanto dinheiro não é desperdiçado ali? E a falta de tentativa de contato? Quanto dinheiro não é desperdiçado ali também? A sua empresa faz o quê? 1, 2, 3 tentativas? Quanto de dinheiro não é desperdiçado e oportunidades que poderiam ser vendidas não são jogadas fora? Mas a culpa não é sua, a culpa não é dos empresários. Vocês fazem a sua parte, vocês contratam, vocês treinam, vocês motivam, vocês dão presentes, dão bônus, mimam, mas no final eles são humanos. Dependendo do dia, a produtividade é baixa, nem sempre eles vão trabalhar na velocidade com a qualidade que você precisa, eles esquecem das coisas, têm preguiça de fazer, têm vergonha, eles erram com frequência algumas tarefas que eles precisam fazer, eles nem sempre conseguem seguir o processo com a mesma consistência, eles precisam ser treinados com frequência, precisa de tempo para se desenvolver, se eles tiverem problemas pessoais, eles não vão trabalhar como eles deveriam trabalhar, ou às vezes eles podem até faltar, eles podem te processar, sair da empresa por qualquer motivo, podem te abandonar por um salário maior no concorrente, eles não têm resiliência, persistência, foco, cara, é muito difícil achar bons profissionais. Tem empresas que tentam colocar chatbot para resolver o problema, mas fala a verdade, você gosta de ser atendido por um chatbot? Por que você acha que as pessoas vão querer ser atendidas também? Deixa eu te mostrar agora os 4 pilares que nós utilizamos para criar agentes de inteligência artificial capazes de substituírem seres humanos e executar tarefas comerciais com muito mais eficiência e lucratividade. O primeiro pilar é o treinamento X-Sales. Um agente de IA, para ele ser mais eficiente que o humano, ele tem que ser muito bem treinado.
Empresas gastam muito dinheiro com treinamento para equipe, gastam com consultoria para montar processos comerciais, contratam gestores para motivar a equipe, gerenciar e cobrar. Mesmo assim, eles têm dificuldade para bater a meta. Com treinamento X-Sales, nós treinamos uma vez o agente de IA e ele já começa executando um trabalho muito melhor que um ser humano. A gente mapeia todo o processo atual da empresa, analisamos o histórico de conversas e atendimento e os materiais que a empresa tem. E a gente cria um processo de treinamento do agente de IA focado em melhorar o resultado atual. Além de conseguir treinar o agente de IA em técnicas de persuasão, influência e negociação. Técnicas que demorariam meses para um humano aprender e conseguir utilizar. E isso só é possível graças ao nosso processo de treinamento X-Sales. O segundo pilar é a engenharia de prompt X-Sales. O que hoje é impossível para um chatbot fazer, o nosso agente de IA tira de letra. O processo que a sua equipe comercial não consegue executar com excelência e consistência, o nosso agente de IA consegue fazer graças à nossa engenharia de prompt. Ele é capaz de executar processos complexos como uma negociação de vendas, um processo de spin selling com abertura, apresentação, identificação da situação, dos problemas, a implicação desses problemas e a necessidade que os clientes têm. E no final ainda agendam calls. Processo de criação de rapport, identificação, reconhecimento, empatia, quebra de objeção, negociação de desconto, prospecção ativa de lead frio para agendamento de call de venda. E todos esses processos nós otimizamos mês a mês e aumentamos progressivamente a conversão. Processos comerciais complexos para humanos se tornam simples para o nosso agente de IA. O terceiro pilar são as automações X-Sales. O nosso agente de IA ele é capaz de executar de forma instantânea tarefas em paralelo. Atualizar um CRM, salvar informações, fazer resumos, enviar alerta, mandar e-mail. Qualquer tarefa que uma pessoa da equipe comercial deveria fazer e não faz. O agente de IA faz em tempo real enquanto está falando com um potencial cliente, por exemplo. Você não vai ter mais dor de cabeça de ficar cobrando tarefas como você faz com a sua equipe. Uma vez que a gente programa o agente de IA para fazer, ele vai executar as tarefas automaticamente. E o último pilar é a otimização X-Sales. Quando foi que a sua equipe comercial conseguiu te entregar um relatório com as informações para melhorar o seu marketing, por exemplo? Quando foi que você conseguiu aumentar sua lucratividade tirando informações estratégicas da ponta comercial da sua empresa? Pouquíssimas empresas conseguem fazer isso porque a equipe comercial está lutando para bater meta. Eles não têm tempo para fazer mais nada. Para você conseguir fazer isso, você teria que ter um profissional dedicado só para fazer esse trabalho de análise. Mesmo assim, se você tem 1000 leads no mês, já fica extremamente difícil ele fazer esse trabalho. E é aí que entra o último pilar dos nossos agentes de IA, a otimização X-Sales. O agente de IA, ele consegue analisar todo o histórico de interação que ele fez e gerar inteligência para otimizar não só ele mesmo para aumentar a conversão, mas as outras áreas da sua empresa, como campanha de marketing, o setor de vendas, a área de produto, sucesso do cliente. Deixa eu te mostrar como é que um agente de IA deve ser integrado na sua empresa para trazer resultado a curto prazo. Nesse exemplo aqui, um agente de IA SDR está qualificando leads que vêm da agência de marketing e ele, depois de qualificar, passa os leads para o closer que faz a venda, tá? O que é interessante é que o agente SDR ele gera inteligência para aumentar a conversão dele mesmo mês a mês, ficando mais inteligente, mais persuasivo e aumentando a conversão para gerar mais leads qualificados para o closer. Ele consegue gerar inteligência para aumentar a conversão do closer, dando para ele informações estratégicas sobre aquele lead, né, que está sendo gerado e qualificado. E ele também manda informações estratégicas para a agência de marketing, informações do ICP, do cliente ideal, mapeando de forma precisa esse lead para otimizar os anúncios e gerar leads qualificados com o menor custo possível. Tudo isso acaba aumentando o volume de vendas com o menor custo. Esses são os 4 pilares que nós utilizamos para construir os nossos agentes IAs comerciais. Se você entendeu que esses pilares realmente são importantes para você construir um agente capaz de substituir uma equipe inteira para fazer um trabalho melhor, com mais eficiência, mais lucratividade, eu quero te dar a oportunidade de você ter um agente desse na sua empresa. Quando você contratar o nosso agente de IA comercial, em 3 ou 4 semanas mais ou menos, você vai ter um agente de IA super treinado para fazer o trabalho de uma equipe inteira dentro da sua empresa. O agente de IA vai ser conectado ao WhatsApp da sua empresa e vai responder todo mundo imediatamente em texto ou em áudio de uma forma muito mais humana que o atendimento robótico que o ser humano dá.
O agente de IA pode fazer o processo de atendimento, qualificação ou venda, o que você precisar. E ele pode ser conectado ao sistema da sua empresa para fazer tarefas que você precisa que ele faça. O agente de IA vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana e vai aproveitar 100% das oportunidades que você gerar para ele. E ele vai seguir o processo que você quiser, com precisão e consistência, e mês a mês a gente vai otimizando ele para ele trazer cada vez mais retorno para sua empresa. Assim que você contrata o agente de IA, a gente faz uma reunião de kickoff, onde a gente vai pegar todas as informações necessárias que a gente precisa da sua empresa para poder criar o agente de IA. Depois a gente faz um planejamento estratégico interno nosso para a gente poder fazer todo o planejamento de como aquele IA vai ser construído e como ele vai trabalhar dentro da sua empresa. Depois a gente constrói o agente de IA e treina ele com todas as informações da sua empresa, mas não só isso, com todas as técnicas que ele precisa ou para vender, ou para qualificar, ou para fazer um atendimento de excelência dentro da sua empresa. Depois a gente integra o agente dentro da sua empresa, conectando ele no sistema que ele precisa estar conectado. E aí a gente entrega para você o agente para você fazer o seu primeiro teste e validar e aprovar aquele agente. Depois que você aprova, que a gente fez todos os ajustes necessários, a gente lança esse agente para ele começar a falar com seus potenciais clientes. E mensalmente a gente faz as otimizações ex-sales. A gente executa ciclos de PDCA. A gente planeja todas as melhorias que a gente vai fazer naquele agente. Depois a gente executa testes. Depois a gente faz uma análise dos resultados para ver se houve realmente melhora. E por fim a gente implementa aquela otimização. Dessa forma a gente consegue melhorar a performance do agente mês a mês e aumentar a conversão dele. E além disso a gente extrai toda a inteligência para melhorar a sua parte de marketing, de vendas e de produto. Com o agente de IA, você vai conseguir aproveitar 100% dos leads que vierem do marketing, vai aumentar a conversão de leads para cliente, vai reduzir os custos com a equipe comercial, vai ter menos dor de cabeça com contratação, treinamento, gerenciamento de equipe, vai bater as metas com mais rapidez e consistência e, principalmente, vai aumentar o faturamento e a lucratividade da empresa. Eu quero só fazer um alinhamento com você em relação a custo aqui. Um profissional SDR tem mais ou menos um salário médio de R$ 2.474,45. Ele tem ali em média uma comissão de R$ 692,45, tá? E ele tem de benefício R$ 742,33. Ele tem um total de custo para você de R$ 3.908,78 por mês. Se você tiver uma equipe de 3 SDRs, isso é um custo estimado ali de R$ 11.726,34. Sem contar os custos extras que você tem com treinamento, supervisão, férias, 13º, faltas. Ou seja, somente com 3 pessoas você tem uma despesa total de quase R$ 12 mil todos os meses, sem contar os problemas que vão junto. Fora que a equipe não vai te entregar um resultado excelente que ela poderia entregar. Sem contar a dependência que alguns empresários têm daquele camisa 10, aquele melhor vendedor que entrega os melhores resultados. Você não pode demitir ele, senão você compromete o faturamento da tua empresa e ele faz o que quer dentro da empresa. Só para você ter uma ideia, para você ter um agente de IA que vai substituir esses 3 SDRs dentro da sua empresa, você vai precisar fazer um investimento muito menor. O preço do agente IA ele é personalizado para cada empresa, porque cada empresa tem as suas particularidades e as suas necessidades. O agente IA vai precisar fazer tarefas específicas dentro de cada uma das empresas. Mas uma coisa eu posso te adiantar. Todos os nossos agentes de IA têm 100% de garantia de reembolso. Ou seja, se você investir num agente de IA e ele não gerar o resultado que você está esperando, nós devolvemos 100% do teu investimento. Então, se você tem interesse em ter um agente IA desse na sua empresa, clica no botão aqui embaixo, conversa com a nossa agente SDR, ela vai fazer uma qualificação da sua empresa, passa para ela informações completas da sua empresa, o máximo de informação que você puder, ela vai fazer uma qualificação e nós vamos entrar em contato com você. Agora você tem 3 opções. Ou você continua do jeito que você está, com a mesma equipe que você tem, com os mesmos problemas que você tem, não alcançando a meta que você quer. Ou você vai atrás de soluções mais baratas, tipo chatbot, e vai ter um resultado muito aquém do que você poderia ter. Ou você se qualifica com a nossa SDR aqui embaixo, conversa com a gente e tem acesso à melhor solução de agente de IA com risco zero para você. Bom, eu espero de verdade poder te conhecer e ter um agente IA nosso trabalhando dentro da sua empresa para trazer resultados que você jamais pensou em ter com inteligência artificial. Um abraço e até logo.